Olá, estamos começando agora mais um programa Ciranda e eu, Natália Alves, junto com a Alice Rezadori, hoje vamos receber a Rúbia Apes da Cruz, que é advogada e é também coordenadora do CLADEM, que é o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, e a Rúbia também é mestra em Direitos Humanos. E ela é nossa convidada hoje para a gente falar de um assunto muito necessário e que tem sido bastante discutido desde o início de novembro, que é a PEC 181 de 2015, né? Que propõe, então, junto com outras coisas, que o aborto seja criminalizado a partir de agora, a partir da aprovação dessa PEC, em todas as suas formas, né? Então a gente convidou a Rúbia para conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema que diminui ainda mais os direitos das mulheres, que já são tão poucos, e tantas coisas que a gente ainda tem que lutar. Agora a gente tem que lutar não pela ampliação dos direitos, mas também para não perder alguns que já existem desde 1940, né? E eu acho importante a gente falar que essa PEC, na verdade, ela surge com outro objetivo, que era de aumentar o tempo de licença maternidade para mães de crianças prematuras, né, de 120 para até 240 dias, e quando começou a ser discutida numa comissão especial criada para tratar desse tema, foi dada uma curva no assunto, né, e se então colocou dentro da PEC uma proteção à vida desde o momento da concepção, o que acabaria por criminalizar, então, o aborto também nas hipóteses legais que a gente tem hoje, né, que é em caso de estupro, risco da vida da mãe e anencefalia. Não é um tipo, né, que descriminaliza, mas tem uma decisão do Supremo no caso de anencefalia. Isso. Como as feministas que atuam muito em Brasília, cuidando de todos esses projetos de lei, que nesse caso é pior que um projeto de lei, porque é uma emenda constitucional, né, chama de cavalo de Troia, que assim, parece que é uma coisa boa e está no meio algo, né, subliminar que se não se presta muita atenção passa, e realmente poderia acabar com todos os direitos que as mulheres já conquistaram em relação ao aborto legal, que são essas modalidades que a Alice comentou e que mesmo assim são difíceis, né, porque não é todas as cidades que têm, aliás, só as capitais em geral ou cidades grandes que têm os hospitais de referência para realizar o aborto legal. Muitas vezes se exige uma série de requisitos que não são necessários, mas que acabam se exigindo, quer dizer, não precisaria muitas vezes sequer do registro policial, bastaria a mulher procurar o hospital relatando a violência que sofreu, fazendo exames, mas aí os médicos, por segurança, solicitam que essa mulher registre, né, essa ocorrência para conseguir ter o direito ao aborto legal em caso de estupro. Em caso de risco de vida também é todo um procedimento médico que analisa que essa mãe tem risco de morte, né, risco de vida por conta da gravidez. E aí é possível. E algo mais recente, que é algo que não está no nosso código, né, como eu falei para ela, que é que a Alice sabe, né, que é a questão da anencefalia, e que há um entendimento assim, mais amplo de alguns juízes, mais os aliados a favor do aborto, que compreendem que pode ser em outras circunstâncias também, onde há impossibilidade de vida extrauterina, né, sendo anencefalo ou alguma outra incompatibilidade, um problema de ser incompatível com a vida, que poderia também realizar o aborto, que chama inclusive de antecipação terapêutica do parto, uma tentativa de dar uma outra roupagem, porque o aborto tem uma carga tão negativa, né, algo que é visto assim de uma forma tão complicada e complexa na sociedade, que por um tempo as feministas utilizaram essa nomenclatura, e mesmo dentro dos grupos das feministas havia divergência, não, é aborto, antecipação terapêutica do parto, e por aí foi. Então tem todo um trabalho agora, tem muitas grupos de assinatura, mandando para todos os deputados e tal, senadores, para que não passe essa PEC. A gente tem notícias de lá de dentro de que não vai passar, não se sabe. A gente fica com medo até... Muito medo, até porque a gente vive um contexto social e político dos piores, né? Uma onda conservadora e fascista dentro desse Congresso, e de muitos espaços políticos que a gente tem enfrentado. Então não se sabe o que isso pode ocasionar, né? Porque
as religiões se sobrepondo à democracia, ao Estado laico, né? E isso está também na política, muitas vezes. Então é um problema grave. E é muito ruim porque a gente vinha avançando, né, nos últimos anos com isso, com a própria ação da anencefalia. Antes da anencefalia teve também a questão das células-tronco, que também se reconheceu a possibilidade de utilizar, né, esses embriões e que isso não seria considerado um aborto. E veio disso uma ação após a outra da anencefalia, que era a DPF 54, que também decidiu com a possibilidade de realização do aborto. E recentemente se ingressaram com 2 ações. Uma que foi bastante criticada, que foi a ANIS, que ingressou junto com a ANDEP, a Associação da Defensoria Pública, junto ao Supremo nos casos de Zika, para que as mulheres pudessem realizar o aborto durante esse surto, né? E aí alguns olhares foram no sentido não de pensar que é um direito humano daquela mãe, daquela mulher não passar por toda uma situação, porque não é microcefalia que essas crianças têm, é algo muito mais grave. Elas não têm os dedinhos, não têm as mãos, não escutam, não enxergam, não conseguem se alimentar. O leite materno elas não conseguem sugar, elas têm que comer coisinhas pastosas. Então é uma série de problemas. E o que não temos? Não temos nada, né? Não temos fisioterapeutas, não temos serviço público, não tem atendimento nenhum. E foram milhares de crianças que nasceram com esse problema. Então essa ação, para além da questão do aborto, busca o benefício da prestação continuada, transporte, e talvez isso tudo seja possível de se conseguir. E com o estudo que algumas feministas fazem do próprio Supremo e dos ministros, se entendeu que seria o momento de entrar com uma ação de descriminalização mesmo do aborto, que é a DPF 442, que essa também tem um trabalho da ANIS, mas quem ingressou foi o PSOL, né? Porque são alguns órgãos que têm legitimidade para ingressar com a DPF, né? Então a da Zika é a 5581 que está tramitando. Houve vários ingressos de amigos dos 2 lados, né? Favorável e contrário. E a DPF 442, que seria pela legalização, digamos assim, não ser mais criminalizado o aborto, tem vários amigos também dos 2 lados, muitas de feministas, mas de instituições de saúde, tentando ver o que vamos conseguir, né? E a gente não pode retroceder, porque essa PEC retrocede. E com essas ações do Supremo, a ideia é avançar. Eu acho que é importante que a gente fale, que às vezes a gente pensa que é tão óbvio e claro isso, que quando a gente fala de descriminalização, legalização do aborto, ninguém está defendendo que as pessoas façam aborto indiscriminadamente, né? Ou mesmo como a gente estava falando, como se fosse um método contraceptivo, né? Não é, porque obviamente não é fácil para ninguém, né? Nenhuma mulher passa por um aborto, acho, ilesa, né? Sem carregar essas marcas em si, né? Então, porque muitas vezes me parece, quando a gente entra nessa discussão com pessoas talvez leigos e leigas, enfim, ou mesmo pessoas que têm alguma base religiosa, que é isso que se defende, né? Como se a gente fosse falar de aborto e, bom, então todo mundo que vai engravidar vai pensar em fazer aborto, né? Mas sim que as pessoas possam fazer, né, o aborto, que as mulheres possam fazer o aborto, nos mais diversos casos, né? Porque eu, particularmente, acho que as pessoas têm que poder fazer o aborto se elas acham que elas não têm condições de ter um filho, enfim, né? Mas é claro que não é uma escolha fácil para ninguém, né? E não vai ser feito, provavelmente uma legalização do aborto não faria com que os números de aborto que as mulheres saíssem fazendo assim. Ao contrário, né? Em países que se legaliza, o número se reduz o número de aborto, porque tem toda uma política por trás que é necessário de preservativos, de pílula anticoncepcional, de injetável, quer dizer, todo um trabalho antes para que o aborto não aconteça. Eu me lembro que tu falaste, né, das marcas, enfim, de tudo que pode ocasionar. Claro que tem mulheres que se sentem aliviadas, outras que se sentem culpadas, mas nunca é uma experiência positiva. E eu me lembro que o Aníbal Faundes, que é um médico que é a favor do aborto, que tem toda uma luta com as mulheres e tal, ele dizia que o aborto é sempre um fracasso. Quer dizer, que nada deu certo, daí teve que chegar naquele ponto, né? Então,
realmente não é algo que é bom, né? Mas é necessário muitas vezes, porque eu me lembro de uma música do Gabriel Pensador que ele dizia: a pátria mãe gentil conseguiu realizar o aborto, porque aí acha que pode matar um menino de 9 anos na rua porque ele está furtando alguém ou porque está usando droga, porque essa mãe não abortou, mas também não cuidou e ninguém cuidou. Sim. Então é uma coisa que dói assim ouvir, mas é isso, né? Se a pessoa, como tu disse, não tem a menor condição, como vai exercer, né, uma maternidade? É muito complicado. E quando a gente pensa em países que já têm experiência de legalização do aborto, além de diminuir o número de casos, diminui o número de mortes, né, das mulheres em razão da prática do aborto. Exato. Porque isso é importante que a gente deixe claro também. Não é porque é criminalizado que o aborto não existe. Né? Se faz aborto, mas se faz em condições precárias, né? Especialmente a população mais pobre. As mulheres negras e pobres que exato, continuam sendo sempre as que mais sofrem. E eu acho que isso também é algo que é importante que as pessoas saibam, né? Que a legalização do aborto também reverte em saúde para mulheres. É uma questão de humanitária, saúde pública, saúde né? pública e de direitos humanos mesmo, né? E isso é uma forma, eu lembro que a Silvia Pimentel conseguia falar com maestria, né? Ela consegue falar. Eu não consigo, mas assim, ela traz o quanto isso também é uma forma de violência contra as mulheres. Claro. Né? O quanto as mulheres não conseguem achar uma solução para aquele problema que elas estão enfrentando e muitas vezes se automutilam. Como tu diz, aí tem morte materna, delas deixam outras crianças sem mãe, né? Porque esse não é o primeiro, em geral, quando a decisão é pelo aborto, elas já têm uma experiência de 2, 3 filhos e não sabem o que fazer, né? Não tem nenhum apoio do Estado, não conseguem nada, uma medida preventiva antes, né, porque não tem nos postos de saúde, porque não se consegue, e aí se chega nesse dilema, né, E aí essa é uma ironia, né, dos defensores da PEC 181, é que eles ficaram lá, os 18 homens que votaram a favor, né, sim à vida, né, não ao aborto, sim à vida, e falam então da dignidade humana desde a concepção, né. E aí, qual é a dignidade das mães, né, das gestantes que tem que ter levar durante 9 meses uma gestação de um neném que não vai nascer, né, que não vai viver, né, vai nascer e vai morrer. Ou fruto de um estupro. Ou então fruto de um estupro, e que vai ser sempre um sofrimento, e a dignidade das mulheres não interessa, né, só a dignidade daquele embrião, enfim, né? Então, até no direito, né, a questão da proporcionalidade tinha que ser considerada nessa questão, né? Uma proporcionalidade de uma vida, a vir a ser uma vida, né, assim, um potencial de vida, porque ali, se sai dali com 2 meses, 3 meses, não tem condições, precisa, e a vida que já existe, né, uma vida da mãe, quer dizer, bom, as mulheres, então, com essa PEC podem morrer desde que nasce o bebê. E esse é um dos argumentos que o Barroso levantou no habeas corpus 124/306 desse ano, acho que foi do começo desse ano, do fim do ano passado. Acho que foi do fim do ano passado. Fim do ano passado, de 2016, então, que ele analisa um habeas corpus de uns médicos que fizeram aborto consentido, né, numa mulher, e ele era um processo só tratando de questões processuais penais, sobre se mantinha ou não a prisão preventiva, mas o Barroso, que era o relator do caso, adiantou alguns argumentos de mérito com relação ao aborto. E um deles foi justamente a aplicação do princípio da proporcionalidade dos direitos fundamentais, e dizendo que o direito da vida da mulher deve preponderar ao direito de uma vida que não pode se desenvolver sem aquela mulher, né? E também ele trouxe diversos outros elementos que o movimento feminista já vem discutindo, né, na questão da defesa do aborto, e acho que é importante a gente ter essa avaliação, como a Rubia falou, de que o movimento feminista vê hoje no STF uma possibilidade de discussão, porque de fato essa postura do Barroso já nos mostra o que o STF pode nos apresentar de acúmulo teórico. Por conta disso até que se ingressou com a DPF 442. A base principal da DPF, embora tenha outras, direito internacional e outras coisas, e cada amicus que tem sido ingressado tenta abordar mais fortemente algum ponto, é justamente a questão constitucional. Quer dizer que não é só o Código Penal, o direito constitucional se sobrepõe, né, e por todas essas questões que tu trouxeste, Alice, né? Então, por isso
é uma tentativa que não é assim inovadora, traz os elementos que já vem sendo construído com todos esses processos que tramitaram no Supremo, porque no Congresso é que a gente não vai conseguir avançar atualmente, né? Então, embora, né, eu tenha tido muitas decepções com o Supremo, com todas as questões políticas que aconteceram e com a própria justiça, a gente vê muitas coisas que são discriminatórias ainda em relação às mulheres, né? Como é que é? O direito é igual para todos, mas não para todas, né? Então, acho que tem muitas diferenças e discriminações ainda que estão em muitos âmbitos do direito e que nessa parte é ainda mais complexa ainda, né? Esse direito não é aberto para as mulheres, seja por uma desculpa religiosa ou moral, política, né? Sempre tem algo que aparece que não permite, que é também uma hipocrisia, porque, né? Tu mesmo colocou, as pessoas fazem. E o que eu ia colocar antes é que essa coisa de criminalizar acaba ainda tendo uma outra criminalização, porque aquela medicação que já foi vendida largamente em farmácias e que depois só hospitais podiam ter, ela está no tráfico. As pessoas em boca de fumo acham a medicação para realizar o aborto. É algo que não deveria ser assim, né? Deveria ser um problema de saúde pública mesmo, né? Como tu colocaste. Com acompanhamento, né? Que isso pudesse mesmo, inclusive, ter um controle, né? De como isso está sendo feito e um acompanhamento, né? Dessas mulheres que fazem, porque, obviamente, seria importante um acompanhamento psicológico, né? Antes, depois, enfim. Né? E eu já ouvi argumentos no sentido de dizer, então agora todas vão fazer, muitas vão fazer e tal. Aí em Portugal, sabe como é que eles fizeram, como é que eles resolveram, entre aspas, esse problema, que então vão usar todo o dinheiro público fazendo aborto e tal. As mulheres têm direito a fazer quantos abortos elas quiserem, mas só o primeiro a rede pública não cobra. Aí depois é feito, mas tem um custo para realizar. E é isso, as mulheres não vão ficar fazendo aborto como se fosse a pílula anticoncepcional ou preservativo, é para ser um caso emergencial mesmo. E, enfim, as pessoas não compreendem dessa forma e isso é que dificulta muito, né, a amplitude desse debate. E é interessante que a gente perceba que, bom, quem estava discutindo isso na comissão especial formada na Câmara dos Deputados são somente homens, né? Tinha uma mulher participando, que era a deputada Érica Cocai, e os outros 18, então, eram homens. E ela era a favor. Ela foi a única que votou, na verdade... Para tirar desde a concepção. Para que não passasse essa mudança, né, que considera desde a concepção. Então, todos os outros homens, inclusive de partidos que, de alguma forma, se pensam mais à esquerda, talvez como o PSB, votaram a favor, né, de que se pense a dignidade humana, então, desde a concepção, o que implica, então, que o aborto não possa mais ser realizado, né, nesses casos. E eu fico pensando, né, que essa questão de 18 homens votarem, né, é isso, as mulheres, qualquer mulher, desde o momento que menstrua pela primeira vez, tem medo de engravidar. Né? Seja, mesmo que tu tome anticoncepcional, use preservativo, tu nunca sabe se tu não vai ser estuprada, porque é um risco que a gente corre diariamente, né? E aí tu nasce, tu cresce com esse medo, tu cresce com esse temor de não posso ter uma gestação que eu não quero e eu posso não ter alternativas para isso, a não ser comprar um remédio do tráfico, que provavelmente venha com uma dosagem muito diferente do que deveria vir. Até placebo, ou vem com uma dosagem que tu precisaria tomar mais remédios, então tu não chega a concluir o aborto e tu fica com hemorragia e não conclui e vai pro hospital. E no hospital tu pode ser criminalizada. Então, essas são as alternativas que tem para as mulheres, efetivamente, né? E aí, quando a gente pensa que são homens que estão decidindo sobre os nossos corpos, fica bem claro, né, para quem é esse projeto político. Sabe que acho que ainda está acontecendo, já acabou o encontro latino-americano feminista, esses dias e tal. Acho que ainda não acabou, porque o Claudinha ia fazer uma apresentação de uma audiência pública ainda lá em Montevidéu, no Uruguai, que é uma campanha justamente por isso que as mulheres têm medo e tem umas que sequer têm opção, que com 9 anos são grávidas do pai. 9, 10. Então essa campanha é de 10 a 14 anos, mas também a gente encontrou meninas com 9, que ficam grávidas por óbvio de violência sexual. Pode ser que tenha alguma de 14 que transou com um namorado de 15, né? Pode ser que exista isso, mas em geral com essa faixa etária é violência sexual. Isso o Ministério Público não investiga. Aí ninguém, entendeu? O Conselho Tutelar não denuncia.
o Ministério Público não investiga, é uma questão de classe social, né? Ah, então é pobre, é negra, da periferia, e sim mesmo, entendeu? Transam, tudo pai, filha, e tá tudo bem. Quer dizer, não é trans, é uma violência sexual que está acontecendo ali, né? E há poucos dias atrás teve um representante da OAB que falava momento íntimo. A violência sexual do pai com a filha nominava de momento íntimo. Então, e nessa campanha a gente viu que tem mais de 20 mil partos por ano de meninas de 10 a 14 anos no Brasil. 20 mil partos de meninas de 12, 13 ganhando bebê. E aí tem uma outra violência muitas vezes institucionalizada, que é pegar e dar para adoção. Quer dizer, essa família pode querer esse bebê ou não, né? Mas não é assim uma prática de simplesmente dar para adoção porque elas têm maternidade. E a proteção anterior e o direito ao aborto legal, elas vão perder. Então, se essa PEC é aprovada, as meninas de 12, 13, 14, que ainda conseguem, algumas que conseguem encaminhamento e o devido processo legal e jurídico que podem realizar, nem isso vai ter. Vão ter meninas de 11, 12, 13 anos sendo mães, que já são em torno de 20 mil, e o aborto, nesses casos, não chega a 2 mil casos, pela pesquisa que se fez. As que realmente conseguem, quer dizer, é 10%. Na América Latina são 69 mil por ano, em média, de meninas grávidas de 10 a 14 anos. Então toda essa nossa costa da América Latina, de meninas indígenas e tal. E essa questão do homicídio também de mulheres é altíssimo e não é sequer investigado em alguns países da América Latina. Então é uma série de violações que isso aí é só mais uma coisa, é só uma violência sexual, faz parte da vida da mulher a reprodução, né, como se estivesse colada ao corpo da mulher a reproduzir, e aí não importa nem a idade. Claro, a gente fala assim, as pessoas, ai, que horror, não é isso? É isso sim, na prática é isso que acontece. Não está na mídia, não se dá publicidade, tenta se esconder, e quando se fala, é chocante. Mas é chocante mesmo, porque a gente vê meninas grávidas, crianças grávidas de uma violência sexual. Sim, de pessoas que deveriam protegê-las, né? E aí também quando a gente pensa nos homens falando sobre os nossos corpos e sobre os nossos direitos, e pensando na mulher com essa ideia de que a mulher tem que ser mãe, amar o filho, não interessa de onde ele vem, também aparece a questão de que, bom, aí, e os pais dessas crianças, né, que muitas vezes eles querem falar sobre, esses homens querem dizer sobre como a gente tem que reagir, como a gente vai ter que criar aqueles filhos, e sendo que na grande parte não, os pais desaparecem, não tem nenhuma responsabilidade. Não, precisa do CNJ, são 5 milhões, né, de crianças que não têm pai, que não tem registro do pai, que não tem conhecimento de quem é o pai. E agora me lembrei com essa lei da alienação parental, que eu compreendo que também tem sido muito discriminatória em relação às mulheres, que eu vejo como uma nova forma de violência contra as mulheres. Teve um caso assim, o pai nunca registrou, nunca nada, ou talvez tenha registrado, não me lembro, mas isso registrou, mas por 5 meses nunca mais apareceu. Uma negligência, um abandono total. Imagina se uma mulher faz isso, né? Nunca mais vai ter direito a essa criança. Ele, mesmo ele tendo um padrasto, tentou adotar, tentou fazer a adoção da menina, daí ele quis a filha. Aí ele entrou pedindo para ter direito a visita e tudo mais, e o judiciário permitiu. Quer dizer, um cara que sai 10 anos, a menina nem sabe quem ele é, nunca viu. Aí ela vai ter que conviver com aquele cara que é o pai de uma hora para outra, assim, um cuidado. E a escuta da menina também não há, né? Também existe, porque ela não quer ver, e ela já teve síndrome de pânico, ela tá com vários problemas, e não. O pai é o ente mais importante, virou o ente mais importante, assim parece, na vida, e é esse pai que não registra, que nem toma conhecimento que a mulher tá grávida, né? E pode se surgir se ela fizer aborto, mesmo sem querer o filho. Então é um sistema, né, machista que perpassa e que chega lá na questão do aborto também. E outra questão, assim, só que eu acho que é importante pontuar, é quando a gente fala de que isso tem um fundo religioso e que a comissão é formada principalmente por homens que fazem parte da Frente Parlamentar Evangélica. Bom, a gente não fala de todas as pessoas que são religiosas, né, que têm, mesmo dos evangélicos, dos católicos, porque inclusive as católicas pelo direito de decidir estão fazendo mobilizações contra essa PEC, e elas mesmo encomendaram agora, em fevereiro de 2017, uma pesquisa feita pelo IBOP para ver qual que era a opinião da população sobre a questão do aborto, né?
E aí elas apontam então que 64% da amostra das pessoas entrevistadas são contra a prisão das mulheres que abortam. Então, as mulheres católicas, enfim, que encomendaram uma pesquisa para mostrar que a população em geral, né, a maior parte da população brasileira é contra que as mulheres que abortam sejam criminalizadas, né? Enquanto isso, os parlamentares estão lá querendo diminuir ainda os nossos direitos, né? E pensar que provavelmente se alguém da família deles precisasse fazer um aborto, eles têm todas as condições de pagar, de fazer com que essas mulheres... Até ir para outro país. Em lugares que possam, ou então, né, em clínicas clandestinas, em que as mulheres vão ter um cuidado, vão ser bem tratadas, enquanto que a imensa maioria da população pobre tem que se submeter a mais uma violência, né? E outra questão importante nisso que tu trazes é que nenhuma evangélica, nenhuma católica vai ser obrigada a fazer aborto, nenhuma vai fazer aborto se não quiser. Simplesmente isso, tem o direito legal de fazer. Agora, a mulher escolhe. A mulher é que vai decidir se vai manter uma gravidez decorrente de estupro, se vai manter uma gravidez que ela não tem condições financeiras, mas ela vai tentar, né? É uma decisão pessoal que passa, inclusive, pela religiosidade. Se a pessoa é muito religiosa e acha que isso vai ser um pecado para sua vida, não faça, né? Mas aquela que precisa realizar e que o Estado, sendo laico, permite, né, que possa realizar. Acho que essa é a diferença, que as pessoas não vão ser obrigadas a fazer porque legalmente é aceito, não vai ser um crime, né? E, Rubia, eu queria te perguntar, assim, como os movimentos sociais estão se colocando para enfim, participar dessas decisões com relação ao aborto, além de entrar com amicus curiae nos processos. Vocês estão pensando em algo nos 16 dias de ativismo para puxar essa pauta? Tem alguma coisa que está sendo bolada, assim, para... Não, essa pauta sempre aparece, né, nesse período, embora seja muito mais a questão da violência nesse período e direitos humanos do que a questão do aborto, porque algumas vêm como violência, outras não, né? Então acho que algumas abordam. Mas sim, tem todo um trabalho que é feito em cada gabinete, com cada deputado, com cada senador, que se faz nas suas próprias cidades, entendeu? Com os deputados dos seus estados, e depois também um trabalho de lobby, tentando mostrar que isso é um problema, realizando audiências públicas, né, no Senado e também no Congresso, para tentar reverter essa situação da PEC, né? Aliás, esse caminho jurídico faz pouco que as feministas, em geral, estão assumindo, né? Havia um trabalho de algumas organizações que buscavam no judiciário, assim, né, uma saída. E até isso, né, houve uma divergência que nunca parecia ser o momento adequado para entrar com uma lei, com uma ação no Supremo para descriminalizar o aborto. Nunca, até que, ingressaram. Então, o que vão fazer? Não vamos ser contra, né? Então, vamos todas fazer amigos. Então, se conseguir recursos para que todas as organizações importantes e outras tantas que não feministas, organizações que são a favor, né, do aborto, pudessem se manifestar juridicamente, né, com esse pedido. E vamos ver, não sei quantos amigos serão aceitos, né, porque também alguns podem ser aceitos, outros não, quantas audiências públicas teremos, o que isso vai... Vocês só querem explicar pra gente, que não é do direito, o que são os amicus curiae? Isso. Amicus curiae como se fossem amigos da cúria, amigos da corte. Então, em algumas ocasiões, organizações que têm expertise no assunto que está sendo debatido podem encaminhar uma petição, né, que a gente se chama amicus curiae, mas é uma petição com todos os argumentos, fundamentos do porquê que deve ser descriminalizado, para reforçar argumentos, posições. Desculpa, eu te interrompo. Não, fala. A ideia é justamente trazer mais argumentos para ajudar a corte a decidir melhor. Então, levantar dados, fundamentos jurídicos, toda a argumentação, não só jurídica, mas também social, enfim, fática, para auxiliar. Por exemplo, IBCCRIM, entrou toda a parte criminal com amigos, né? Daí tem a Human Rights, então entrou toda do direito internacional, com todos os direitos, entendeu, que estão sendo violados quando as mulheres não têm direito a fazer aborto. Então cada uma entrou com uma expertise ali, outras na área da saúde, bem específica, a Rede Feminista de Saúde, né? E assim as organizações foram ingressando com seus saberes, né? Então, para isso, para apoiar a ação que tramita. Sim.
E eu li que a ONU também já se posicionou, várias das entidades dentro da ONU já se posicionaram com preocupação em relação a essa PEC. A ONU Mulheres, né? E também outras, eu acho, pela negação do abortamento, né, nos casos previstos em leis, dizendo que pode colocar em risco a saúde física e mental de meninas, né, e mulheres que já estão em sofrimento porque, enfim, já foram vítimas de alguma violência ou então sofrem com a saúde delas ou do bebê, né? Então, são várias entidades, né, se posicionando contra. E várias a favor. Não pense que não tem. É o que mais tem, né? Por isso que está essa situação, né, de conservadora e tal, e repressora, que as pessoas estão até com medo de se manifestar, muitas vezes, né? Porque tem uma repressão tão forte que... Sim, porque já é uma situação que começou já na campanha da Dilma, né, em que ela foi chamada de defensora do aborto e que José Serra fez também toda uma campanha falando que ela ia ser a favor do aborto, enfim, e que ela teve que, bom, de alguma forma se calar, recuar em relação a isso. E que, bom, poderia ter sido a Jandira Fegali não se elegeu no Rio de Janeiro, uma outra vez, porque ela estava também falando do aborto e tal. Então, para quem tem a vida política, se complica muito, né, ter essa pauta. Porque é isso que a gente falava, é uma hipocrisia, né? E é isso que eu sinceramente não consigo entender, porque parece que as pessoas acham que, bom, né, regulamentar, legalizar, descriminalizar o aborto quer dizer que as pessoas todas têm que fazer, né, que as mulheres são obrigadas a fazer, e não que seria uma... A ideia é justamente ao contrário, né, que essa política de saúde pública, essa política pública da saúde é justamente para reduzir, para se ter uma atenção para que as mulheres possam ter toda uma prevenção anterior, né? Uma educação nesse sentido, porque às vezes está ali o insumo, mas a pessoa não é nem educada, não sabe, não é informada para saber exatamente o insumo. Então a ideia é poder trabalhar com a prevenção, o aborto como última medida. E a gente fala tanto, né, como referência aos Estados Unidos para todos os assuntos, mas quando é aborto a gente esquece que Estados Unidos, os países da Europa, os países do norte, em geral... A Itália, né, que tem o Papa lá. Exato. O aborto é legalizado. O aborto é legalizado. E a gente, enfim, fica referenciando eles para tantas coisas, mas quando toca no que não interessa, né, se esquece. Aliás, isso é uma estratégia também, claro. Como amigos falar da Corte Constitucional da Alemanha, que é muito citada, e dos Estados Unidos. Né? Olha só, vocês querem ser a Corte Alemã? Porque no direito, o grande referencial é a Alemanha, né? Então a gente entra na faculdade de Direito e começa a estudar o direito alemão. Mas não no aborto, né? No aborto ninguém fala. Todas as pessoas que têm contato, né, com o seu deputado, né, que votaram, o eleitor, que seja contrário também que a mulher perca o direito, inclusive, ao aborto legal em caso de estupro e de risco de vida e de anencefalia, que possa se manifestar também solicitando que essa PEC não seja aprovada de forma alguma. Né? Ou, se for aprovada, que se retire esse artigo que fala desde a concepção. Porque estender direito de licença maternidade para uma mãe que tem filho prematuro com problemas é positivo. É positivo, mas essa parte não. Então é isso que eles têm utilizado muito, até em relação à Lei Maria da Penha. Era um artigo que no meio estendia direitos para que o delegado pudesse dar medida protetiva dentro de um todo que era positivo para as mulheres. Tinha isso. Que aqui em Porto Alegre, com uma delegada imbuído da questão, vai determinar a proteção. Agora, um delegado lá que conhece o marido não vai, e aí o processo fica ali mesmo, sabe? Então, e estava no meio, nas entrelinhas também. Então, acho que muita atenção, né? Tem que ter muito cuidado, porque é por aí que passam os projetos que podem ser um cavalo de Troia, né? Como a gente diz. Bom, então, acho que para finalizar, é importante a gente marcar que foram realizadas, né, diversas manifestações aqui em Porto Alegre, em várias capitais, que as mulheres feministas e as mulheres em geral que talvez não se reconheçam enquanto feministas, mas que são a favor de que a gente não seja obrigada a carregar filhos das mais diversas violências que a gente sofre, né?
se mobilizaram, e eu acho que é importante que a gente continue se mobilizando, né, isso, fazendo pressão nesse congresso machista, para que a gente não perca, pelo menos, alguns direitos que a gente já tem há tantos anos, né, e que estão fazendo um grande esforço para que a gente não tenha mais. Né? Falam que em 40, né, pelo menos a história que vem, que foi aprovado o aborto, não era pelo direito da mulher, mas era pelo direito do coitado do pai ou do marido da estuprada, que ia ter que criar um filho que não era dele. Né? Dizem que foi por isso que foi aprovado. Eu não duvido, porque na década de 40 ser aprovado esse direito da mulher, eu acho que foi uma coisa muito patriarcal mesmo, tipo assim, não, ela pode porque não vamos ter algo que se arranjou, mas isso sim é uma história, não sei se é verídica. E da mesma forma, né, o risco de morte para mãe. Imagina se essa mãe carrega uma gravidez e o pai tem que e aí morre e o pai tem que cuidar da criança, que desgraça. Assim, de vários outros, logo eles casam com o outro para cuidar, exato. E eu falei, mas não disse, né, sobre o número de meninas que ficam grávidas no Brasil e na América Latina, e por isso que a ADEM tem uma campanha que chama Ninas Madres, ou Ninhas Embaraçadas, que inclusive verifica que isso é uma tortura, né, para essas meninas serem mães com 10, 11, 12 anos. Então é uma tentativa de que isso seja considerado uma tortura e que elas tenham direito ao aborto. Então agora eu vou passar para vocês 2 gifzinhos da campanha das meninas grávidas, né, como uma forma de tortura. Então tá. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.